paz, amém? Hoje iremos abordar o tema do perdão mais uma vez, perdoando verdadeiramente de coração. Apesar das referências que aparecem aí na imagem, hoje eu utilizarei o texto de Efésios capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias? Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso 32. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Algo muito interessante de Paulo, nos primeiros 2 capítulos de Efésios, é que ele trata a velha vida e a nova vida. Ele fala do estado de desgraça, afastados da graça do Senhor, distantes do Senhor, e de um estado de graça a partir da redenção e da reconciliação promovida por Cristo. Paulo, ele vai fazer isso de maneira muito bela e até de maneira meio poética, quando a gente para ler. Mas Paulo também, ele não isenta a igreja de Éfeso da verdade que que na nossa antiga vida éramos merecedores de ira e morte. E guardem bem isso. Paulo, ele não isenta a igreja de Éfeso de dizer assim, olha, vocês mereciam a ira e a morte. Sendo muito sincero, pela antiga vida de vocês, pela antiga conduta, vocês mereciam morte e ira. Mas não era morte e ira de qualquer pessoa ou de qualquer outro povo. Era da parte de Deus. O merecimento pelo pecado do povo era de que Deus trouxesse ira e condenação sobre a vida do seu povo. Mas Deus não fez isso. E Ele não fez isso por Cristo Jesus. O texto de Efésios, no capítulo 2, diz que por natureza éramos merecedores de ira e morte. Mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Por sua misericórdia, por sua graça, por sua compaixão. Deus nos deu vida em Cristo Jesus. O fato de não termos sido condenados à morte, ou de não termos sido fulminados, ou de ainda continuarmos existindo e vivendo, é porque fomos perdoados por Deus. E a necessidade de justiça de Deus foi sanada pela morte do seu Filho na cruz. Cristo, então, é o motivo do nosso perdão. É a causa de termos sido perdoados. Não o merecimento de nossas mãos, não o merecimento de nossas obras, não a força dos nossos braços, mas tão somente Cristo Jesus em seu sacrifício remidor. Versos 17 a 19, a gente vai ver como Paulo aborda essa questão da velha vida, do pecado, do distanciamento,
e de feridas causadas pelo pecado. Da maneira como o pecado fere não somente a si mesmo, né, o homem pecador, mas fere aqueles que estão à sua volta e fere, sobretudo, Deus, que é infinitamente santo. Vamos ler? Efésios 4, 17 ao 19. Diz assim o texto bíblico. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Algumas versões vão trazer, ao invés de inutilidade, vão falar na vaidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo, ele finaliza o capítulo 4 falando da antiga vida, mas não é um assunto novo. Paulo já está falando disso desde o capítulo 2. Não é nenhuma novidade para os crentes de Éfeso, ao estarem ouvindo ou lendo a carta de Efésios, quando chegam no capítulo 4 e Paulo está falando da velha vida. Porque Paulo passa 2 capítulos falando sobre isso. Só que no capítulo 4 é especial, porque Paulo está relembrando o motivo da nova vida e não da antiga. Paulo relembra aos Efésios não como eles viviam, mas o porquê que eles estão vivendo. Paulo, ele introduz o assunto da vida em Cristo Jesus. E nessa primeira parte, ele vai lembrar da velha vida, ele vai lembrar do pecado, ele vai lembrar do distanciamento, ele vai lembrar das feridas causadas, só que Paulo, ele vai apontar sempre para Cristo, como sendo o grande redentor de tudo isso. Agora, é muito interessante como Paulo, ele encerra o capítulo 4, ele começa o encerramento do capítulo 4, falando de um coração obscurecido, de um coração vaidoso, ou de pensamentos inúteis. É interessante como Paulo, ele aborda esse assunto. Um coração obscurecido é um coração em trevas, é um coração que não caminha na luz, é um coração em escuridão, perdido, sem sentido de vida e distante do Senhor. E todo coração, quando está em trevas, obscurece todo o corpo e, consequentemente, também as ações desse corpo. Paulo estava falando de maneira específica para cada crente na igreja de Éfeso. Porque no capítulo 3 e capítulo 4, Paulo estava falando para o corpo de Cristo. E aí, quando nós olhamos capítulo 2 e capítulo 3, Paulo estava falando para o corpo de Cristo. Mas aqui Paulo está falando para cada crente, especificamente para cada crente. Paulo está falando para mim e para você. Ele está falando que um coração obscurecido, um coração em trevas, caminha distante do Senhor. E esse coração caminha distante do Senhor porque ele está pedrificado, porque ele está obscurecido, porque ele está cheio de vaidade, porque esse coração está tão obscurecido a ponto de não conseguir mais enxergar a Deus. E esse coração que não enxerga a Deus, justamente esse coração é o coração que não pode haver no meio da igreja do Senhor. E aí uma coisa muito interessante que Paulo vai falar. A ideia de Paulo, quando ele vai trazer a palavra insensível, tenham perdido a sensibilidade, né, e se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, a ideia da palavra original é poroses, vem de calo, calejar, até se tornar insensível. E é isso que o pecado faz conosco. Toda formação de calo começa primeiro com dor. Quando começamos a pecar, o Espírito vai lá e nos confronta e fala assim, você está errado. E essa ferida começa a se abrir, começa a incomodar, só que à medida que nós mais calejamos, cada vez que esse calo aumenta mais, esse calo se torna insensível. Essa região se torna insensível. Essa parte perde a sensibilidade do toque, perde a sensibilidade da dor. O que Paulo está alertando é o seguinte, olha, irmãos, não permitam que o pecado de vocês deixem vocês insensíveis a Deus. Porque é isso que aconteceu com o coração obscurecido. Eles pecaram tanto, eles decidiram tanto não ouvir a Deus e obedecer, que agora seus corações estão obscurecidos, estão insensíveis à voz do Senhor. Eles não mais obedecem e caminham para distante dele, caminham em trevas. Paulo traz a ideia de que todo ser humano, insensível a Deus, caminha distante do seu propósito eterno. E não somente isso, ele vai afirmar a ideia de que toda insensibilidade a Deus é uma afronta à santidade de Deus, porque é pecado. O pecado não somente é a afronta à santidade de Deus, mas é a causa de muitas feridas que nós mesmos causamos nas pessoas à nossa volta.
E feridas essas que doem, doem muito. Mas para o pecador não arrependido, para o descrente calejado, já se tornou insensível. Já não sente mais. O pecado é uma doença que nos consome. E o único remédio que nos cura é a graça salvadora e irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso pecado fere a santidade de Deus e nos afasta de seu propósito eterno, e isso é um fato. Assim como uma doença pode nos incapacitar de viver em diferentes níveis, o pecado também nos impede de viver muitas coisas que Deus já tinha preparado para nós. O pecado nos impede de enxergar a Deus como Deus de fato é. Ele nos impede de devocionarmos a nossa alma e o nosso coração ao Senhor como deveríamos fazer. O pecado nos impede de enxergar a graça do Senhor agindo sobre nossa vida. O pecado nos impede de pedirmos perdão. O pecado nos impede muitas vezes de olharmos para o próximo e de sentir a dor dele. Porque já calejamos demais. Já nos tornamos insensíveis, obscurecidos de coração, caminhando em pensamentos inúteis, em pensamentos vaidosos. O nosso pecado fere não somente a Deus, mas nos faz ferir aqueles que estão à nossa volta. Ou por acaso você não conhece alguém que um dia foi ferido pelo pecado de alguém? Uma esposa que foi traída, um esposo que foi traído, um ladrão, alguém que foi assaltado. O pecado de alguém, por acaso, não fere a você ou a mim? Pecados que estão à nossa volta, por acaso, não abrem feridas no nosso coração, muitas vezes? Por acaso, o pecado de outras pessoas contra nós não parece ser uma afronta contra a nossa existência? E nos traz ira, nos traz um sentimento de injustiça? Se o pecado de alguém contra a nossa vida nos traz esse sentimento, imagine o pecado da humanidade contra um Deus infinitamente santo. Imagine qual o sentimento de Deus ao ter a sua santidade ferida pelo pecado da humanidade que Ele criou. Imagine o coração do Deus eterno ao ver o povo que Ele criou com tanto amor e carinho, com tanta perfeição, que supriu as necessidades, todas as necessidades dessa humanidade, e viu essa mesma humanidade negligenciar a sua presença e se tornar insensível às suas ordenanças. Imagine o sentimento de Deus. Imagine como Deus se sentiu, como estava o coração do Senhor. Ele poderia ter trazido condenação instantânea ali para Adão e Eva. Poderia ter exterminado a humanidade naquele momento, mas havia um propósito eterno em tudo aquilo dali. E o plano da redenção já estava predisposto à humanidade. E é tanto que Deus faz a primeira promessa. Há de vir o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Já havia uma data marcada para o dia da reconciliação, para o dia do perdão. Deus já havia marcado a data em que Ele perdoaria os pecados da humanidade. O nosso pecado, que fere a Deus e fere aos outros que estão à nossa volta, causam feridas que nenhum remédio pode sarar. Há feridas no nosso coração que não é só ir na farmácia e comprar um Dorflex. Há feridas na nossa alma que não é só ir na farmácia e comprar um anti-inflamatório, pedir um dipirona ou um paracetamol para os alérgicos a dipironas. Há feridas na nossa alma e no nosso coração que só podem ser saradas quando a graça salvadora de Cristo Jesus se derrama sobre a nossa vida. E o melhor remédio para um coração ferido e uma alma quebrada em pedaços não é somente o abraço de um ente querido ou de uma pessoa querida, mas é sobretudo o abraço do Senhor Jesus Cristo que salva o homem do pecado. Esse é o principal remédio para um coração ferido. Talvez você seja alguém ferido pelo pecado de alguém contra a sua vida e que veio aqui hoje em busca de cura. Talvez você seja alguém que feriu outra pessoa com o seu pecado e veio aqui hoje em busca de uma solução. Talvez você seja alguém que está perdido há muito tempo, está se ferindo em todo esse mundo e veio aqui hoje em busca de um norte. Talvez você seja uma dessas três pessoas. Talvez seu coração esteja extremamente ferido.
Mas eu tenho a certeza de que o Deus que se encontra nesse lugar hoje e que viu você caminhando por tantos locais e tentando tantos métodos e tantos remédios para curar essas feridas, Deus está vendo o seu coração ferido hoje. E esse Deus, se você reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, há de derramar sobre a sua vida a cura que somente Ele pode dar. Essa cura não vem de nenhuma força humana. Essa cura não vem de nenhuma obra humana. Essa cura não vem de nenhuma tentativa humana para solucionar nossos problemas. A cura do pecado vem do próprio Deus, que derramou o seu sangue para nos remir de nossos pecados. E esse Deus continua hoje derramando de sua graça sobre nossa vida. Se você está com o coração ferido, se você está com a alma ferida, se você está enfermo espiritualmente e você precisa de cura, nesse momento o convite que eu faço a você é que você levante seu rosto, olhe para os céus, vislumbre a cruz de Cristo e dedique a sua vida a Ele, ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Versos 20 a 28. Diz assim o texto: Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nos versos 20 a 28, nós começamos a vislumbrar a redenção, a nova vida e a restauração daqueles que se encontram com Cristo. Se antes, do 17 ao 19, a gente via Paulo usando uma figura de linguagem bem parecida com a que ele usa no capítulo 2, agora nós vemos Paulo fazer uso de uma expressão extremamente especial. O verso 20 começa com todavia, pelo menos na versão NVI. Todavia é a palavra que Paulo usa para mudar o assunto, da condenação para a restauração. Vamos analisar isso? Efésios 2, do 1 até o 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia e pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Verso 11 até o 13, ainda do capítulo 2. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Cristo Jesus é o que antecede melhor dizendo, é o que marca o antes e depois da nossa vida. Cristo Jesus e sua obra redentora é o todavia da nossa existência. Antes um ladrão, todavia, até o encontro com Cristo, se tornou um bom homem trabalhador. Antes um mentiroso, todavia, após o encontro com Cristo, se tornou um homem que fala a verdade. Antes um adúltero, todavia, ao teu encontro com Cristo Jesus, se tornou um homem fiel à sua esposa e à sua família.
Cristo é o todavia da nossa existência. Antes mortos, todavia, em Cristo vivos. Antes afastados, todavia, em Cristo aproximados. Antes perdidos, todavia, em Cristo achados. Cristo é o modelo de uma vida santa. Ele também é a causa da nossa nova vida em santidade. Cristo Jesus, e somente Ele. Ele é o padrão fiel, Ele é o modelo fiel. Ele é aquele a quem nós devemos olhar e não somente vislumbrar sua existência, mas querer imitar os seus passos. Não somente estudar por onde ele andou, mas querer duplicar os seus passos aqui nessa terra. Cristo Jesus, todavia. Lemos Efésios 2, do 1 ao 5, 2 do 11 ao 13, Efésios 4, 20 agora. Cristo é o marco. Ele é o todavia. Ele é o antes e o depois. É Ele quem marca tudo isso. Ele é o Cristo que nos salvou antes mesmo de o conhecermos. E Ele é o Cristo que nos salvou no dia que se revelou a nós. E Ele é o Cristo que nos salvará na eternidade. Há algo interessante que Russell Shedd, ele falava, quando ele falava sobre salvação, ele dizia assim: eu fui salvo por Cristo, eu estou salvo em Cristo, e eu serei salvo em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Senhor, nos salvou. Ele é o marco de nossa salvação. E somente Ele. Cristo é o modelo de uma vida sensível a Deus e ao próximo. Se antes o pecado virou um grande calo que nos tornou insensíveis a Deus, Cristo foi aquele que removeu toda essa casca. Foi Ele que removeu esse excesso de pecado e nos tornou agora sensíveis ao Deus Todo-Poderoso. Se antes não sentíamos o Senhor, não ouvíamos o Senhor falar, não queríamos saber de sua vontade, nem dos seus propósitos, após Cristo, todavia, ao sermos encontrados pelo Senhor Jesus, fomos transformados e agora somos sensíveis à sua voz, sensíveis ao seu querer e sensíveis ao seu toque. A morte redentora de Cristo já nos deu o perdão necessário para que sejamos salvos e transformados. Cristo Jesus, em sua morte, já foi suficiente para nos remir. Não precisamos mais agora tirar nada do nosso bolso, não precisamos mais estar sacrificando animais, não precisamos mais estar derramando nosso sangue ou fazendo diversos rituais, não precisamos de mais nada disso. Nosso ritual é Cristo Jesus e somente Ele. Nossa aliança foi feita em seu sangue. Deus se fez homem, habitou entre nós e morreu por nós. O sacrifício redentor de Cristo Jesus foi suficiente. Não importa o tamanho do nosso calo, nem quanto pecado tenhamos cometido, Cristo já morreu por nós. E sua morte foi suficiente para nos remir de todo o nosso pecado. À luz da pessoa de Cristo, meu querido irmão, olhando para a sua vida, para a sua obra, para o seu ministério, à luz da pessoa de Cristo, o que é que precisa ser melhorado na sua vida? À luz da pessoa de Cristo, o que é que você precisa fazer para se parecer mais com Ele? À luz da pessoa de Cristo, o que é que você precisa fazer para ser mais semelhante a Ele? À luz da pessoa de Cristo, o que é que você precisa fazer para ser mais sensível ao Deus eterno? À luz da pessoa de Cristo, o que é que você precisa fazer para melhorar o seu relacionamento com Deus o Pai? Há uns meses atrás, uma igreja entrou em contato comigo e me fez um convite. E na hora da entrevista, o pastor presidente dessa igreja olhou para mim e disse assim: Daniel, Cristo é o bom pastor. E todo pastor deve ser semelhante ao bom pastor que é Cristo. À luz da pessoa de Cristo, o que é que você acha que o seu ministério se parece com Ele? E eu quero passar essa pergunta para vocês. À luz da pessoa de Cristo, como sendo o homem perfeito, que não pecou, e que foi obediente até a morte e morte de cruz. À luz da pessoa de Cristo, no que é que a sua vida mais se parece, ou mais precisa parecer com Ele? O que é que você precisa fazer para ser mais semelhante a Cristo Jesus? Não me importa, meu irmão. À luz da pessoa de Cristo e à luz de sua obra, à luz de sua redenção, não me importa quem você foi no passado. Não me importa o pecado que você cometeu.
À luz da pessoa de Cristo, meu irmão, e de sua obra salvadora, não me importa o que foi que você fez. O que me importa, meu irmão, é o que você é hoje em Cristo Jesus. Não me importa o que você fez ou deixou de fazer, falou ou deixou de falar. Não me importa o que você teve ou não teve, não me importa nada disso. À luz da pessoa de Cristo, o que me importa é que você me responda, professe diante de mim o que é que você é hoje à luz da pessoa de Cristo. Não importa se foi ladrão, não importa se era uma prostituta, se era um cético ou se era qualquer outra coisa. Me importa ouvir a profissão dos seus lábios e o testemunho de sua vida para me dizer que você é, em Cristo Jesus, uma nova criatura. Se você é alguém que foi ferido pelo pecado de alguém, quero que você olhe para a pessoa de Deus, o Pai. Aquele que teve a sua santidade também afrontada e ferida. E ainda assim dispensou perdão sobre a vida de humanos que não mereciam. À luz da pessoa de Cristo, não me importa, meu irmão, não me importa qual ferida você carrega. Me importa saber o que é que você quer fazer com essa ferida. Se você quer deixar que essa ferida aumente, inflame, se torne algo pior, ou se você quer que essa ferida seja sarada. E ferida, para ser sarada, precisa ser tratada. E para ser tratada, precisa de tempo. E para ter tempo, precisa de esforço. E para ter esforço, precisa ter vontade. O que é que você quer fazer com a sua ferida, meu querido irmão? A ferida que você carrega no seu coração, o que é que você precisa? O que é que você quer fazer com ela? Lembrem-se, negligenciar o Senhor também é pecado. E como eu já falei, o pecado é igual a uma doença. Talvez você conheça alguma história de um diabético que feriu o pé, não cicatrizou, teve que amputar o dedão, não deu certo, perdeu metade do pé, depois perdeu o pé inteiro, depois perdeu parte da perna, depois perdeu a perna, e assim é o pecado. Assim é a negligência. Começa pequeno, vai crescendo, nos consumindo, até chegar a um quadro irreversível. Agora, eis aí algo muito gracioso. Não há pecador irreversível para o Senhor Todo-Poderoso. Não há nenhum pecador tão distante que não possa ser encontrado. Não há nenhuma pessoa tão enferma que não possa ser curada. Não há nenhum pecador que reconheça que é pecador e que busque ao Senhor que não seja por Ele curado, sarado e tratado. Agora eu volto a dizer, meu irmão, a ferida que você carrega no seu coração, que foi por causa do pecado de alguém, ou até mesmo por causa do seu próprio pecado, talvez você tenha dificuldade de aceitar que você foi perdoado por Cristo. Talvez você tenha dificuldade de aceitar que Cristo já morreu por você, já levou sobre si todo o preço. Talvez você tenha dificuldade de aceitar o cuidado de alguém, ou talvez tenha dificuldade de aceitar o cuidado até mesmo do próprio Deus. Mas o que é que você quer fazer com essa ferida que está aberta no seu coração? Você quer colocar diante de Cristo e clamar a Ele por cura? Ou você quer deixar ela aí no seu peito até que ela inflame e piore? O que é que você quer fazer com esse pecado que fere a você, que fere a Deus e que fere ao próximo? Você quer deixar ele aos pés da cruz e se arrepender dele, mudar suas atitudes? Ou você quer deixar que ele lhe consuma? O que é que você quer fazer? Versos 29 a 32, último ponto do sermão. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Nos versos 29 ao 32, nós vemos a suficiência de Cristo para conquistar por nós o perdão e para nos dar a nova vida que somente Ele pode nos dar. Agora o verso 29 traz uma exortação extremamente poderosa, que olhando assim, numa leitura rápida, não dá para perceber tanto. Mas quando a gente para analisar e analisa o contexto dos outros capítulos e do capítulo 4, se torna uma exortação extremamente poderosa.
Verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O verso 29 é Paulo ensinando aos efésios que é a hora de falar e a hora de ficar calado. Paulo está ensinando também à igreja de Éfeso que de nossa boca, que da boca desses irmãos não deveria sair nenhuma palavra putrefato. Essa é a palavra. Nenhuma palavra podre, morta. A tradução torpe foi uma tentativa de amenizar o susto da palavra podre. Palavra morta. A palavra grega vem de putrefatos, putrefação. Paulo está dizendo que vocês não falem nenhuma coisa morta, porque vocês agora estão vivos. Se antes estavam mortos, em Cristo foram vivificados. Se antes estavam enfermos, em Cristo foram sarados. E se vocês foram sarados por Cristo, se vocês foram vivificados por Cristo, então agora não há necessidade de você estar falando nenhuma palavra morta da antiga natureza que morreu quando Cristo salvou você. Torpe, putrefato. E uma coisa mais bela ainda nesse texto é de que Paulo nos ensina de que tudo que sai de nossa boca, além de ser palavras de vida, que devem ser palavras de vida, é também que sirvam não somente para a nossa vida, mas principalmente para a vida daqueles que estão à nossa volta. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A nossa boca, meu irmão, a nossa boca carrega uma mensagem extremamente poderosa. E uma mensagem que não é pautada em morte, mas na morte do nosso eu para um novo nascimento em Cristo Jesus. A nossa boca carrega uma mensagem extremamente poderosa. Nossa boca carrega uma mensagem de vida para um mundo morto. Nossa boca carrega uma mensagem viva, eficaz para um mundo que há muito tempo já tenta negligenciar, deturpar e desvalorizar essa mensagem. Nossa boca carrega uma mensagem extremamente poderosa. Se você usa a sua boca para a sua autopromoção, sinto lhe dizer, mas tem algo muito errado aí. Se você usa a sua boca para cantar as suas vitórias, há algo de muito errado aí. Nossa boca, antes de tudo, deve proclamar que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo, Deus, todavia, em Cristo Jesus nos deu vida, e vida em abundância, com grande amor com o que nos amou. Deus, o próprio Deus. Se Deus deu vida a você, meu irmão, se Deus lhe deu fôlego, se Deus lhe deu condições de falar de todas as maneiras possíveis, em qualquer idioma, libras ou qualquer outra coisa, escrevendo carta ou escrevendo bilhete, mandando post-it, se Deus lhe deu condições de comunicar, que você comunique então a mensagem que você agora tem vida em Cristo Jesus. O Cristo que lhe resgatou quando você estava morto e que lhe deu vida agora, mas não uma vida qualquer, uma vida eterna. Outra beleza desse final do capítulo 4 é que nós vemos Paulo revelar toda a atuação da Trindade na vida de um crente salvo. Paulo revela o papel do Espírito Santo, Paulo revela o papel de Cristo Jesus, Paulo revela o papel do Deus Pai, Paulo evidencia o papel de cada um dessas três pessoas da Trindade. Paulo não deixa de fora a atuação específica de cada um deles. A Trindade completa é revelada nesse texto. No final das contas, olha só que beleza. O próprio Deus, que nos deu a vida, nos ensina como vivê-la. No final das contas, Deus não lhe deu vida para você viver ao léu como uma alma perdida. Mas Deus lhe deu vida para que você viva aqui nessa terra como alguém que foi achado, encontrado, resgatado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não vale a pena viver se não for para viver para a glória do Senhor.
Não vale a pena ter vida se não for para viver de maneira que o nome de Cristo seja honrado e exaltado. Quero expor com vocês agora a revelação da Trindade, a maneira como Paulo revela a Trindade no texto, e a maneira como os três têm um papel extremamente especial no dar perdão e ser perdoado. Deus Pai é o maior exemplo de alguém que perdoa. Paulo encerra o capítulo 4 dizendo assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus Pai é o maior exemplo de alguém que perdoa. Se há alguém que tem propriedade para falar sobre perdão, é o próprio Deus. Se há alguém capaz de responder a sua pergunta, como vou perdoar se alguém me fizer isso? Se você tem dificuldade de achar resposta para isso, pergunta ao Deus Pai. Porque Ele foi capaz de perdoar você e a mim com todas as nossas mazelas e desgraças. Ele perdoou o nosso pecado, apesar da nossa afronta, e nos selou com o seu Santo Espírito para nos dar a certeza de que fomos perdoados. Deus nos perdoou verdadeiramente, de todo o coração. Deus Pai nos perdoou. O Deus Espírito Santo é o maior exemplo de um amigo leal que nos confronta acerca do nosso erro, nos convence de nosso pecado e nos faz pedir perdão. O texto bíblico vai dizer que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é um amigo fiel, leal. É aquele amigo que quando vê o nosso erro e vê que o nosso pecado está ferindo, coloca o dedo na nossa cara e diz assim: você está errado. Isso não pode acontecer. Toda vida que eu leio esse texto e que eu paro para pensar na pessoa do Espírito Santo, eu lembro de um amigo que eu fiz ainda na época da escola, quando eu não era crente. Anderson Lucas. Anderson é um amigo doido. Puxa, doido. Anderson é um cara doido. Gravem bem isso, doido. Anderson, ele me conheceu quando eu não era crente, né? Ia para a igreja, caminhava com os meus pais, mas nunca tinha professado minha fé. Ele me conhece nesse período. Depois ele sai da escola, eu saio da escola, a gente se separa, e quando a gente se reúne de novo, eu já tinha me convertido, Anderson começa a frequentar uma igreja e se converte. E aí Anderson, ele tinha umas coisas muito doidas assim. Um dia ele chegou para mim e disse assim: Daniel, vamos para a praia? Se vamos? Por que não, né? Vamos para a praia. E aí a conversa foi andando, já estava falando outro assunto, ele chegou para mim e disse assim: Daniel, vamos caminhar? Eu falei assim: vamos caminhar, por que não, né? Caminhar. Beleza. Quando é no sábado, chega Anderson na minha porta, na hora do almoço, meio-dia e pouco, de tênis, me chamando para ir caminhando até a praia. E aí eu entendi o porquê que ele me chamou para ir à praia e para caminhar. A gente sai do Panatis 2, lá na Zona Norte, e vai a pé até a praia de Genipabu. 14,8 quilômetros. Andando de meio-dia e meio. Anderson foi o caminho todinho falando. Ele gosta de falar. E aí foi eu e Anderson a pé, dois doidos. Anderson foi o caminho todinho, conversando sobre Bíblia, Jesus, fé. Talvez ele nem lembre das conversas que nós tivemos nessa caminhada. Porque pouco tempo depois ele inventou de ir caminhando até a Riguinha para pescar comigo. Mas talvez ele nem lembre o assunto dessas conversas que nós tivemos na ida de 14 quilômetros até a praia de Genipabu. Mas eu lembro de todos eles. Eu lembro de todos os assuntos. Anderson foi um amigo leal que me disse aonde eu estava errando e aonde eu precisava pedir perdão. Anderson foi o amigo que me fez voltar para casa, olhar para o meu pai, para minha mãe e pedir desculpa depois de um dia que, em um momento de ira, eu dei um murro na parede para não dar um murro no meu pai. Anderson foi esse amigo. Esse é o papel do Espírito Santo. É o papel de olhar para nós, dizer aonde nós erramos e o que nós precisamos fazer. O papel do Espírito Santo é nos convencer de nosso pecado e nos fazer pedir perdão a Deus, porque nós afrontamos a sua santidade. Eu afrontei a autoridade dos meus pais indevidamente. E Deus me ensinou a pedir perdão aos meus pais e a ser perdoado. O Deus Filho é o exemplo maior de que devemos ser sacrificiais para alcançar o perdão.
Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Sacrificar as nossas vontades, sacrificar os nossos desejos, sacrificar a nossa velha vida, o velho homem, abrir mão da vida que nos fazia ferir o Senhor e ferir os demais que estavam à nossa volta. Deus Filho é o maior exemplo de que devemos não somente ser intencionais no pedido de perdão, mas devemos ser sacrificiais. Devemos entender que para conquistar o perdão de quem nós ferimos, será necessário tempo, será necessário esforço. Entender que para reconquistar o perdão de alguém que um dia nós ferimos, será necessário muita paciência. Talvez muitas lágrimas. Talvez as coisas não voltem a como eram antes. Mas Deus nos ensina, a Trindade nos ensina, de que devemos perdoar compassivamente, como Deus Pai nos perdoou em Cristo Jesus. Que devemos carregar sobre si os nossos erros, assim como Cristo carregou sobre si o nosso pecado. Sacrificar o nosso velho homem para um pedido de perdão. E a Trindade nos ensina de que devemos ser e precisamos de amigos leais como o Espírito Santo, que nos diga aonde nós estamos errando e nos faça pedir perdão a quem nós ferimos. Meus pais se feriram com a minha atitude. Eu me feri porque quebrei um osso. Doeu. Mas foi o preço do perdão dos meus pais. Foi sentir a dor do meu osso quebrado. Até hoje dói quando faz frio. Mas é uma cicatriz, uma lembrança de como Deus demonstrou graça e me ensinou a perdoar a partir do perdão que eu recebi dos meus pais. Eu não sei qual é a ferida que você trouxe aqui hoje para ser sarada. Não sei qual é a dor que dói em você. Não sei qual é a doença que lhe alcançou, a enfermidade que lhe alcançou. Mas eu quero perguntar a você hoje, qual é a ferida que você quer apresentar diante de Deus para ser curado? Se é a ferida de um perdão não liberado, ou se é a ferida do seu pecado, não sei qual, mas qual é a ferida que você quer apresentar diante do Cordeiro de Deus? Um dos textos mais belos do Apocalipse se encontra em Apocalipse 7. É quando João vê um bocado de gente de vestes brancas. E perguntam a João quem são essas pessoas. E João não sabe responder. E o que chega para João é: essas pessoas são todas aquelas que passaram pela grande tribulação, mas que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Um dia seremos consolados. Um dia seremos plenamente curados. Um dia nos tornaremos plenamente felizes. Mas até que chegue esse dia, devemos lembrar do Cristo que morreu para nos dar perdão, do Deus que nos perdoou e do Espírito Santo que nos convenceu para pedir perdão. Até que esse dia chegue, devemos nos lembrar das feridas que foram feitas em nosso coração, olhar para as nossas cicatrizes e ver todas elas como sendo expressão do amor de Deus sobre nossa vida, da fidelidade divina de não abandonar o seu povo, mas de cuidar do seu povo. E sobre todas as coisas, do poder de Deus de sarar as feridas do seu povo. Qual foi a ferida causada no seu coração pela falta de perdão? De você para com alguém ou de alguém para com você? Eu não sei qual foi. Mas a pergunta que eu faço é: qual ferida causada pelo pecado de alguém ou pelo seu você trouxe consigo essa noite para apresentar ao Senhor em busca de cura? Vamos orar? Eu quero orar por vocês também. E se há alguém em nosso meio que tem alguma ferida que precisa ser sarada, tem alguma questão envolvendo perdão que precisa ser sarada e tratada, e nesse momento gostaria de apresentar ao Senhor, que vem até aqui à frente. E queremos orar por vocês. Há alguém entre nós nessa condição, com alguma ferida que gostaria de apresentar ao Senhor? Alguém em nosso meio com alguma dor que precisa ser sarada? Alguém entre nós com alguma questão que não pode ser resolvida na força do braço e necessita da intervenção do Senhor?
se houver alguém entre nós que vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. Há mais alguém? Não havendo, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por tua intervenção em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor compassivamente nos perdoou. A maneira poderosa como Cristo Jesus sacrificialmente carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados sobre o Calvário. Obrigado, Senhor, por demonstrar o teu cuidado sobre nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos alcançar com o teu perdão e nos dar a nova vida. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada uma dessas vidas aqui à frente. Que o Senhor as ajude em suas questões, em suas dores, e que o Senhor sare as suas feridas. Que elas sejam tratadas, ó Deus, pelo teu evangelho. Que elas tenham sempre consigo a certeza de que o Espírito Santo já garantiu diante do Senhor, ó Pai, que elas são salvas. E diante delas, que no nome de Cristo Jesus, ó Pai, elas tenham a consciência de que a todo momento o Senhor não as deixa só. Que o Senhor permanece fiel. No nome de Cristo, ó Deus, cuide de cada uma dessas vidas. As ajude em suas questões. Em tudo aquilo que envolve perdão, ó Pai, em aceitar ser perdoado ou em perdoar, que o Senhor ajude elas. Que no nome de Cristo, ó Deus, a gente possa ver e ouvir a profissão dos lábios, a alegria do coração e a beleza, ó Deus, de tua graça manifesta na vida delas. No nome de Cristo, ó Deus, essa é a oração que eu te faço. Amém. Deus abençoe, gente.